Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A partir deste ponto, você precisa entender que o comportamento humano não é aleatório. Ele segue padrões psicológicos silenciosos que influenciam diretamente a forma como você se posiciona no mundo, como você é percebido nos seus relacionamentos e até como você reage em situações simples do dia a dia. A maioria das pessoas acredita que está no controle das próprias escolhas, mas na prática, está apenas repetindo respostas emocionais automáticas que foram construídas ao longo do tempo. E é exatamente aqui que nasce o erro social que faz muitas pessoas parecerem inferiores sem perceber. Um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Neste vídeo, você vai compreender como pequenos comportamentos sociais, quase invisíveis, moldam a forma como os outros te enxergam e como certos padrões de insegurança emocional podem estar enfraquecendo sua presença social sem que você perceba. Se você ficar até o final, vai entender de forma clara e racional os mecanismos psicológicos por trás das suas reações sociais, porque você repete determinados comportamentos mesmo sabendo que eles te prejudicam e como a sua mente constrói hábitos emocionais automáticos que afetam sua confiança, sua comunicação e seus relacionamentos. Este não é um conteúdo baseado em opinião, mas em psicologia do comportamento humano, traços de personalidade e dinâmica social real. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E quando você compreende isso, você deixa de agir no automático e começa a perceber o jogo invisível que acontece em cada interação social. Você já percebeu como, em algumas situações sociais, você fala algo simples e depois fica pensando horas se soou estranho, fraco ou desnecessário? Ou como, em certos ambientes, parece que todo mundo tem mais presença do que você, mesmo sem ninguém falar nada diretamente. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão psicológico silencioso que faz muita gente se sentir menor nas interações do dia a dia. E o mais perigoso é que isso acontece de forma automática, sem a pessoa perceber. Na maioria das vezes, não é o que você fala que muda tudo, mas a forma como sua mente interpreta o próprio valor enquanto você fala. Quando você entra em um ambiente já se comparando, já se corrigindo mentalmente, já tentando prever julgamentos, seu comportamento muda sem você notar. O tom da voz fica diferente, o olhar perde firmeza, as pausas aumentam, e tudo isso cria uma percepção externa de insegurança social. E o mais curioso é que, na maioria dos casos, nada disso tem a ver com a realidade ao redor, mas sim com um diálogo interno constante que coloca você em posição de alerta emocional. É como se sua mente estivesse sempre tentando evitar erro, rejeição ou desconforto, mesmo quando não existe perigo real. E esse padrão vai se acumulando ao longo do tempo, afetando amizades, conversas simples e até a forma como você é tratado pelas pessoas. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cérebro não está tentando te deixar mais confiante em situações sociais, ele está tentando te proteger de rejeição a qualquer custo. E para isso, ele cria um comportamento automático, analisar tudo depois que a situação já aconteceu. Você fala algo, sorri, interage, mas minutos depois sua mente começa a repassar a cena, como se estivesse procurando erros escondidos. Esse mecanismo parece inofensivo, mas ele altera diretamente a forma como você se comporta na próxima interação. Porque quanto mais você revisa suas próprias ações, mais você começa a se autocontrolar em excesso ao vivo enquanto está conversando. E isso muda tudo. Você deixa de agir naturalmente e passa a atuar como se estivesse sendo avaliado o tempo inteiro. No dia a dia, isso aparece de forma simples. Você pensa demais antes de responder uma mensagem, evita falar certas coisas com medo de parecer estranho ou muda seu comportamento dependendo de quem está na sua frente. O problema é que esse padrão não melhora sua performance social, ele te trava dentro de um ciclo de autocorreção constante. E quanto mais isso se repete, mais sua mente associa a interação social com tensão e não com naturalidade. E é por isso que, sem perceber, algumas pessoas começam a se sentir cada vez mais apagadas em ambientes sociais, enquanto outras parecem ocupar o espaço com naturalidade, mesmo sem esforço aparente. O ponto central não é carisma nato ou personalidade forte, mas sim o tipo de sinalização emocional que cada pessoa transmite no momento da interação. Quando alguém entra em uma conversa já se autocorrigindo mentalmente, tentando prever julgamentos ou evitando qualquer risco de erro, isso muda o comportamento de forma sutil, mas constante. A pessoa começa a falar menos, a interromper mais seus próprios pensamentos, a ajustar demais o que vai dizer, e isso transmite uma presença mais retraída.
Com o tempo, os outros passam a responder a esse padrão sem perceber. Dão menos espaço de fala, interrompem mais ou simplesmente não aprofundam a interação. E isso reforça ainda mais a sensação interna de invisibilidade social. É um ciclo silencioso, porque quanto menos a pessoa se sente vista, mais ela tenta se ajustar para ser aceita, e quanto mais ela se ajusta, mais ela perde espontaneidade. No cotidiano isso aparece em coisas simples, como evitar iniciar conversas, sentir desconforto em grupos ou achar que ninguém realmente presta atenção no que você diz. E o mais interessante é que isso não acontece de forma consciente. É o comportamento emocional sendo interpretado pelo ambiente ao redor e devolvido em forma de resposta social. O que quase ninguém percebe é que esse padrão social não nasce no momento em que você está conversando com alguém hoje. Ele é apenas a repetição de algo muito mais antigo, que foi sendo construído ao longo do tempo em experiências sociais que deixaram marcas emocionais. Seu cérebro não reage apenas ao presente, ele reage ao histórico emocional que você acumulou em situações anteriores. Cada vez que você se sentiu julgado, ignorado, corrigido em público ou desconfortável em uma interação, isso não desapareceu totalmente, ficou armazenado como uma espécie de referência interna. E quando uma situação parecida acontece de novo, mesmo que de forma leve, seu sistema emocional ativa automaticamente aquele mesmo padrão de proteção. É por isso que algumas pessoas começam a se comportar como se estivessem sempre em alerta social, mesmo em ambientes normais e seguros. Não é exagero consciente, é memória emocional influenciando o presente sem pedir permissão. No cotidiano isso aparece quando você evita se expressar com liberdade em grupos, quando sente que precisa medir cada palavra ou quando trava em situações simples que outras pessoas parecem lidar com facilidade. O cérebro faz isso porque aprendeu que errar socialmente já teve um custo emocional no passado, então ele tenta evitar qualquer repetição desse desconforto. E quanto mais esse padrão se repete, mais ele se fortalece como uma forma automática de comportamento. O ponto mais importante aqui não é corrigir quem você é, nem forçar uma versão mais confiante de si mesmo de um dia para o outro. É perceber o padrão enquanto ele está acontecendo. Porque no momento em que você começa a notar como sua mente entra no modo de autocorreção social, tentando prever julgamentos, ajustando fala, segurando comportamento, algo muda de forma silenciosa, mas real. Você deixa de ser totalmente automático dentro dessas interações. E isso não acontece como uma transformação imediata ou dramática. Não é como se de repente você virasse outra pessoa. Na verdade, é mais sutil. É quando você começa a perceber, em tempo real, que está se limitando sem necessidade, que está editando demais o que diz, que está se observando enquanto fala em vez de simplesmente estar presente na conversa. Esse tipo de consciência muda a relação com o próprio comportamento. Com o tempo, você começa a enxergar que muitas das reações sociais não são decisões conscientes, mas respostas repetidas de um padrão antigo. E quando isso fica claro, o comportamento perde parte do poder automático que tinha sobre você. Não porque ele desaparece, mas porque agora ele é visto. E existe uma diferença enorme entre agir no automático sem perceber e agir enquanto percebe o automático acontecendo. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que esse erro social não é apenas sobre o que você fala ou deixa de falar, mas sobre como sua mente coloca em modo de observação constante dentro das próprias interações. E isso não fica só na teoria. Isso aparece na vida real, nas suas conversas, nos seus silêncios, na forma como você se limita sem nem notar. E é exatamente aqui que muita gente trava. Entende o padrão, até enxerga em si mesmo, mas continua preso nele porque não sabe como reorganizar essa forma de se perceber no mundo. Não é falta de informação, é falta de profundidade prática para transformar essa consciência em mudança real no dia a dia. Por isso existe um material criado justamente para quem começa a enxergar esses padrões e percebe que precisa ir além do superficial. Um conteúdo que conecta psicologia, psicanálise e filosofia de forma aplicada, trazendo conceitos como inconsciente, persona, sombra, arquétipos e comportamento emocional, tudo traduzido para a vida real, sem complicação, sem linguagem distante. A ideia não é te dar respostas prontas, mas te ajudar a enxergar com mais clareza como esses padrões se formam, porque eles se repetem e como você começa a se reposicionar internamente diante deles. É um processo de entendimento, não de promessa fácil. Se isso fizer sentido para você, o acesso está no comentário fixado. No fim das contas, o que mais chama atenção não é o erro social em si, mas o fato de que ele acontece de forma quase invisível para quem está vivendo ele.
A pessoa não percebe o momento exato em que começa a se autocorrigir demais, nem quando passa a se observar enquanto fala, nem quando começa a medir cada gesto como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. E, quando percebe, já está dentro de um padrão que parece natural, mas foi sendo construído aos poucos. O mais interessante é que, para quem está de fora, nada disso é óbvio. As interações parecem normais, as conversas seguem, tudo acontece como sempre aconteceu. Mas internamente existe um segundo nível de experiência acontecendo em paralelo, onde a mente nunca está totalmente presente, porque está sempre dividida entre viver o momento e se analisar dentro dele. E talvez o ponto mais profundo disso tudo seja perceber que a forma como você se sente socialmente não depende apenas do ambiente, mas do tipo de relação que sua mente criou com esses ambientes ao longo do tempo. Algumas coisas não mudam porque foram ignoradas, mas também não mudam porque nunca foram realmente observadas do jeito certo. E quando isso fica evidente, o que antes parecia apenas comportamento começa a parecer padrão. Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, se em algum momento você se viu dentro dessas situações ou percebeu esses padrões acontecendo na sua própria vida, então se inscreve no canal agora, porque aqui a ideia é justamente continuar aprofundando esse tipo de entendimento sobre a mente humana e o comportamento no dia a dia. Deixa o like no vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender melhor a própria forma de pensar, sentir e agir. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção ou se você ficou até o final, porque isso mostra que esse tema realmente fez sentido para você de alguma forma. E aproveita também para assistir o vídeo que está aparecendo no card e a playlist do canal, porque tem outros conteúdos que se conectam diretamente com esse e podem te ajudar a enxergar ainda mais padrões que passam despercebidos no cotidiano.